E aí, torcedor vascaíno? A pergunta que eu te faço nesse domingo de manhã, logo no início desse Acorda Vascão, é a seguinte: você aí ainda duvida da Libertadores? Você aí ainda acha realmente que não é possível na próxima temporada o Vasco pegar uma vaguinha, pelo menos na pré-Libertadores de 2025? Então fica tranquilo que eu vou te explicar aqui nesse Acorda Vascão de hoje, depois das 8 partidas que aconteceram da 31ª rodada de Campeonato Brasileiro e também depois das palavras de Pablo Verratti dentro do vestiário antes do jogo contra o Cuiabá, que não é pouco possível não, é muito possível o Vasco pegar uma vaga para a Libertadores da próxima temporada. E deixa eu te falar, tá? Se a gente já ficou maluco, alucinado, completamente louco da cabeça, vendo o nosso Cruz Maltino chegando a uma semifinal de Copa do Brasil, imagina numa Libertadores no ano que vem. Imagina que esse elenco, que volto a repetir, tá? É limitado, tem suas carências, tem as suas dificuldades, já fez sem Paulinho, sem Jair, sem Adson, sem David, chegando a uma semifinal de Copa do Brasil. O que será que esse grupo poderá fazer se entregando ao máximo na Libertadores do ano que vem? É ruim sonhar? Eu acho que não, muito pelo contrário. O vascaíno, como todo torcedor, tem que sonhar com grandes coisas. Mas enfim, a gente vai falar sobre isso aqui com vocês. Falar também sobre a renovação contratual aí do zagueiro Maicon. Ontem tivemos essa informação, né, que o Maicon ele tem contrato com o Vasco não apenas até o final desse ano, mas até o final de 2025. A gente vai explicar essa situação aqui para todos vocês. Porém, antes de começar o vídeo, antes de deixar aí, né, claro, todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, a gente vem agora pedir aí a sua ajuda, o seu apoio, né, aqui no nosso trabalho. Ontem a gente prometeu que ia trazer 3 vídeos, porém a gente resolveu trazer apenas 2, o Acorda Vascão e o Fala Gigante. Eu sou sozinho aqui no canal, só tem eu e eu, então é muito difícil, é muito duro, né? A gente sempre tá aqui 3 vezes por dia, me desculpe falar, mas a gente tem total direito, é muito cansativo. E a gente tá aqui, o nosso compromisso é sempre trazer 3 vídeos para vocês. Durante a semana a gente vai estar aqui 3 vezes ao dia, ao menos que uma grande tragédia aconteça. Porém, final de semana, ainda mais com o sábado que foi bem parado, né, no nosso Vasco da Gama, a gente não teve como trazer aí o terceiro vídeo, acabamos ficando mais em off. Iríamos fazer uma live, mas sinceramente não vi necessidade. Seria uma live muito mais de troca de ideia, e caso vocês gostem de live desse tipo, a gente vai trazer uma live que vocês vão perguntar, a gente vai responder, vai começar a conversar aqui. Pode ser que também a gente traga conteúdos como esse, mas ontem a gente resolveu ficar um pouquinho mais off. E, inclusive, a gente inicia aqui, né, esse Acorda Vascão pedindo exatamente para você se inscrever, ó. Lucas, como eu faço para me inscrever? É simples, é rápido, é fácil. Se você tá na Acorda Vascão, esse foi, por exemplo, a Acorda Vascão de ontem, que a gente falou sobre o Bolazier. Aí você tá na Acorda Vascão, você vai minimizar a tela, virando o seu celular, apertando nesse cantinho aqui, minimizou a tela, ó. Cadê? Vai. Não tá minimizando, vamos minimizar. Minimizou a tela, palavrinha inscreva-se, ó. Pum. Aí você tá inscrito. Além disso, deixa o seu sininho de notificação ativado em todas. E aí é só correr pro abraço. É desse jeito que você ajuda aí o nosso canal. Além disso, também curtindo. Vamos que a gente conta muito com a presença e o comentário de todos vocês. Ó, Daniel Rosa comentou no vídeo do Bolacia ontem. Bolacia tem muita vaga. Cláudio Anselmo, muito bom jogador. Bolacia é muito bom. A gente sempre deixa o like. A gente sempre tá de olho aí no comentário de vocês. Inclusive, tô largando like em todos aí que apoiaram o Acorda Vascão de ontem. Show! Apoie o Acorda Vascão de hoje. E amanhã a gente vai estar aqui também apoiando o seu comentário. Vambora então para o principal vídeo do domingo para o torcedor vascaíno, porque o Acorda Vascão é o principal vídeo do YouTube Cruz Maltino. Quero começar aqui primeiramente falando já sobre Brasileirão, porque ontem, tá aparecendo aí na imagem a vocês, tivemos a abertura da 31ª rodada de Brasileirão. É, meu amigo, o Campeonato Brasileiro tá chegando ao seu fim. Agora, para as equipes que entraram em campo ontem, restam apenas mais 7 joguinhos para fechar a temporada. O Vasco ele não entrou em campo,
Mas os adversários diretos do Vasco da Gama, por uma briga no topo da tabela, entraram dentro das 4 linhas. E antes de falar sobre resultados, eu volto a repetir a vocês o meu pensamento. Hoje, como está aparecendo na tabela, temos o Botafogo na liderança, o Palmeiras que acaba empatando o jogo ontem na vice-liderança, Fortaleza na terceira colocação e o Flamengo na quarta colocação. Esses, ao meu ver, já estão garantidos numa Libertadores. Temos Inter e São Paulo na quinta e na sexta colocação. Ao meu ver, esses dois também estão garantidos na Libertadores de 2025. Lucas, então se você está falando que 6 equipes estão garantidas na Libertadores de 2025, como você acha que o Vasco tem chance de classificar? É aí que entra a história. Porque teremos uma final de Copa do Brasil sendo disputada entre Flamengo e Atlético Mineiro. E teremos também, muito provavelmente, uma final de Libertadores sendo disputada entre Botafogo e Atlético Mineiro. Isso é o que a gente espera, porque o Atlético deu de 3 no River, 3-0, e o Botafogo deu de 5 no Peñarol. Dificilmente River e Peñarol irão conseguir reverter o resultado. Então, o Atlético estará em 2 finais, Botafogo estará em uma, Flamengo estará em outra. Botafogo e Flamengo ganhando as finais, Flamengo da Copa do Brasil e o Atlético da Libertadores, e o Botafogo da Libertadores, perdão, o que eu não quero que o Flamengo seja campeão da Copa do Brasil. E pro Botafogo, ok, até ser campeão da Libertadores, mas não sei se seria muito meu desejo, não. Vai abrir um G8, se Flamengo e Atlético forem campeões. Se Flamengo e Botafogo forem campeões. Se o Botafogo for campeão de um e o Atlético de outro, ou seja, o Botafogo campeão da Libertadores e o Atlético da Copa do Brasil, abre G7. Se o Flamengo for campeão da Copa do Brasil e o Atlético da Libertadores, também abrirá um G7. Dito isso, se o Atlético também ganhar os 2 títulos, o vice-campeão de uma das competições leva a vaga para a Libertadores. Eu só não sei como funciona esse esquema. Ou seja, de qualquer forma, o Atlético chegar na final junto com o Botafogo, teremos um G7 e ainda há a possibilidade, se o Atlético perder esse título, de abrir um G8. Então, assim, esses 6 primeiros, eles estão garantidos. Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Flamengo, Inter e São Paulo, eles estarão na Libertadores do ano que vem. Martelo batidaço. Não tem como eles não estarem. Mas tem uma vaga que ela tá aí com uma grande interrogação, que é a vaga da 7ª colocação, e talvez até da 8ª, que é a última vaga, ou a penúltima vaga, dependendo se abrir um G8, mas olhando para um lado de abrir o G7, que é o mais certo, essa última vaga, ela será disputada entre Bahia, Cruzeiro e Vasco da Gama. E ontem, como a gente trouxe a vocês, o Cruzeiro, que é um adversário hoje direto do Vasco da Gama na luta pelo 1G7, e até o próprio Atlético Mineiro, tá? Porque o Atlético ele não tem garantia, ele precisa ganhar pelo menos um dos 2 títulos para estar na Libertadores da próxima temporada. Então Cruzeiro e Atlético entrarão em campo. O Cruzeiro perde de 3 para a equipe do Atlético Paranaense dentro da Arena da Baixada, e o Atlético Mineiro ele perde de 3 também jogando dentro da Arena MRV para o Internacional. O Cruzeiro hoje viu um momento de queda total no Brasileirão. Nos últimos 5 jogos sob o comando do novo técnico Fernando Diniz, o Cruzeiro ele tem apenas 3 empates com 2 derrotas. O Cruzeiro conseguiu pontuar apenas 3 pontos em 15 disputados. O Cruzeiro vive um momento de queda iminente no Brasileirão. O Atlético, olhando pelo lado do Brasileirão, vive um momento melhor. Ontem, a Arena MRV choveu muito em Minas, acabou ficando um estado absurdamente ruim. O Atlético não conseguiu desempenhar o seu futebol e está focado aí no jogo de volta da Libertadores, por isso até essa derrota para o Internacional. Certo é, derrota tanto do Cruzeiro quanto do Atlético foram derrotas importantes. E aí, se o Vasco já via na possibilidade de uma pré-Libertadores, hoje esse caminho está ainda mais aberto. Por quê? Porque o Vasco tem 40. O Vasco, de fato, ainda está longe da 7ª colocação, que é esse lugar que vai dar uma vaga, sim, à Libertadores do ano que vem. Porém, o Vasco, curiosamente, ele pega na segunda-feira, ainda pela 31ª rodada, o Bahia. E aí eu volto a repetir aqui a vocês o que eu venho falando nos meus últimos Acorda Vascão. De uma forma incessante, eu vou até o final com essa ideia, mesmo que tu ache que eu tô sendo maluco, louco, doido. O Vasco da Gama, ele vencendo o Bahia, ele ultrapassa o Atlético, vai a 43, fica 1 do Cruzeiro e fica 3 do Bahia. Segunda-feira é confronto direto. Segunda-feira é final.
Segunda-feira é jogo de 6 pontos. Segunda-feira é uma partida que o Vasco vencendo, ele carimba, além de carimbar a sua permanência na elite do futebol brasileiro, de fato, né? Não matematicamente, mas acabou, o Vasco vai ficar. Ele olha com mais força ainda para uma Libertadores. Sendo que o Vasco indo a 43, o Vasco terá uma tabela tranquila. O Vasco ele pega o Botafogo, de fato, na 32ª rodada, mas logo após enfrentar o Botafogo tem o Fortaleza no Castelão, que também é um jogo duro, mas o Vasco enfrenta o Inter na 34ª rodada em casa, enfrenta o Corinthians, que hoje está na zona, enfrenta o Atlético Goianiense, as últimas 3 rodadas do Vasco, olha, Atlético Goianiense em casa, Atlético Mineiro em casa e Cuiabá muito provavelmente rebaixado na última rodada no Mato Grosso. Então, meu amigo, totais condições e os resultados foram muito favoráveis que aconteceram aí nesse sabadão, no caso ontem, olhando para a possibilidade do Vasco garantir uma vaga no G7, vaga que dará uma possibilidade do nosso Cruz Maltino voltar a disputar uma Libertadores no ano que vem. E por incrível que pareça, tá? Mesmo que você ache que não, esse é o pensamento do grupo, esse é o pensamento do elenco. E a gente traz aí as aspas do atacante argentino Pablo Verratti, logo após, ou aliás, logo antes da partida contra o Criciúma, falando sobre a importância do jogo e o desejo que esse grupo tem de uma pré-Libertadores. Tem que ganhar para brigar por uma pré-Libertadores, porque isso é o que nós merecemos. Temos 9 finales, 9 finais são. É uma Copa do Brasil mais que a gente tem que jogar. Da mesma maneira que venimos jogando, hoje tem que voltar a jogar dessa maneira. Meu amigo, porque foi exatamente isso que eu falei, né? Falei isso no pós-jogo de Vasco e Cuiabá com vocês no meu canal. Léo Jardim, Léo Pelé, Paulo Henrique, Matheus Carvalho, Coutinho, Payet, Jean Davi, Pablo Verratti. Nenhum desses atletas disputaram nunca uma Libertadores. Nenhum desses atletas disputaram uma Liberta. Então tem um peso grande para esses jogadores entrarem em campo e darem o máximo que podem para vestir pela primeira vez a camisa de um clube por uma Libertadores, ainda mais a camisa do Vasco, que é pesada pra cacimba. Então, meu amigo, dê a vida, dê o máximo. Verratti, você se entregue tudo que você já dá e mais um pouquinho, para que você tenha a oportunidade de disputar com a camisa Cruz Maltina a maior competição de clubes do futebol sul-americano. E é um sonho muito possível. E para fechar essa primeira parte do vídeo, o Paiva ele foi questionado exatamente sobre isso, sobre o objetivo do Vasco para esse ano que vem. E ele fugiu da resposta, mas ele realmente revelou que o Vasco tem grandes metas, grandes sonhos e grandes planos para 2025. A gente vai, de novo, lutar como 8 finais. A gente vai tentar brigar o máximo que a gente conseguir. Não dá pra gente falar qual é um objetivo, porque eu acho que, no mínimo, a competição sul-americana a gente tem que buscar. Acho que isso é o mínimo aí que a gente tem que tentar buscar. A vitória de hoje era muito importante, né? Nos dá uma energia nova aí. E a gente vai lutar muito, a gente vai brigar muito, assim como a gente competiu muito em todos os jogos até agora, para a gente continuar na primeira página da tabela. Acho que a gente já está há muitas rodadas aí entre os 10 primeiros e a gente vai lutar muito para a gente manter entre os 10 primeiros. Boa noite, Paiva, Vitor Seta do Globo. Meu amigo torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, né? É muito real, é muito possível realmente essa possibilidade de uma Libertadores no ano que vem. Eu tô confiante. Você tá confiante? Deixa aí nos comentários se você realmente acha que tem como o nosso Cruz Maltino jogar uma Liberta em 2025. Porque, olha, falando em 2025, vamos aproveitar esse gatilho para falar sobre a informação que tivemos aí ontem, tá? Recentemente, surgiu na torcida vascaína um questionamento sobre a questão do sistema defensivo do Vasco. E não é recente, tá? É algo que vem realmente desde o início da temporada. Sistema defensivo que, infelizmente, é muito criticado do nosso Cruz Maltino. Recentemente eu trouxe um vídeo falando sobre o sistema defensivo do Vasco olhando para 2025. Eu disse, cara, ao meu ver, o João Vitor é o titular, até porque o João Vitor é um jogador que custou e vai custar, porque está em gatilho em caso de permanência. O Vasco terá que pagar 40 milhões de reais por ele. Então é um jogador que tem que ser titular do Vasco da Gama, o zagueiro pelo lado direito. O Léo é um jogador que não tem como mais ser titular pelo lado esquerdo, então o Vasco teria que trazer um jogador para a posição titular da zaga. Para mim, o Léo poderia ser banco tranquilamente. E o Vasco teria que trazer um jogador pelo lado direito para ser essa sombra para o João. Meu pensamento. Ou seja, permanece com o João e permanece com o Léo. Rojas, Maicon, rescinde o contrato, dá adeus, segue com a vida deles. E o Vasco olha para 2025 de uma forma mais jovem, diferente.
meu posicionamento. Mas aí ontem, a gente teve informação do GE que falou sobre a questão do Maicon. O Maicon, no ano passado, foi peça importante. O Maicon chegou, tomou espaço pela sua liderança, por tudo que ele representa dentro das 4 linhas, fora das 4 linhas. Ele acabou ganhando muita moral com o técnico Ramon Dias e acabou se tornando titular do sistema defensivo ao lado, inclusive, do Léo, né? E ao lado, perdão, do Medel no final da temporada. Ele ganha a vaga de titular do Vasco da Gama e jogando bola. O Maicon, ele fecha o ano de 2023 realmente jogando um bom futebol. Renova o contrato, mais que merecido, até o final de 2024. Mas a gente teve informações ontem, cara, através do GE, que o contrato do Maicon ele foi renovado novamente no início de maio. Ainda sob o controle da gestão da antiga SAF, o seu Lúcio Barbosa, renovou o contrato do zagueiro Maicon até o final de 2025. Vasco e Atleta acertaram a extensão por 1 ano e registraram um aditivo contratual. Inclusive, o novo contrato do Maicon com o Vasco tem gatilhos que, se atingidos, ativam a renovação automática até dezembro de 2026. Então o Maicon ele tem simplesmente possibilidade de não ter apenas um contrato até o final de 25, mas até o final de 26. O Maicon hoje tem 35 anos. Fechará a próxima temporada com 36 e poderá ficar no Vasco até 37. Gente, me desculpe, eu não acho isso normal. O Maicon é um líder, é um jogador diferente, mas contrato até 2026... Eu acho que é muita loucura um jogador de 35 anos, tem a sua importância fora das 4 linhas, tem a sua liderança, mas não sei se dentro de campo é essa bola toda não. Hoje, tá? Hoje ele é reserva pro João Vitor. Se ter um jogador dessa idade reserva, recebendo bem como o Maicon recebe, as loucuras da Vasco da Gama SAF, as loucuras do seu Lúcio Barbosa, coisa que é difícil de entender. Mas deixa a sua opinião aí nos comentários. Maicon, the God of Zaga, pode ficar mais 2 aninhos aí no nosso Cruz Maltino. A gente, meu amigo, vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, informativo, opinativo, de muito comentário, muita análise a vocês nessa manhã de domingão. O Acorda Vascão, o principal vídeo, tá? Do YouTube Cruz Maltino. Contamos muito com vocês. Se inscrevam no nosso canal, ajudem o nosso crescimento, façam parte da nossa família. E como sempre falamos aqui, é claro, saudações vascaínas.